12 e 13. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, trouxe para vocês hoje uma meditação que se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 12 e 13, para alimentar você, falar com você, fazer com que você seja maduro, cresça na graça e conhecimento do Senhor. É assim que diz essa passagem. Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Vamos tentar entender essa passagem para que você possa compreender e saber o que estava acontecendo. Nós temos Noemi morando com seu marido, que se chamava Elimeleque, e eles, por causa de uma fome que estava acontecendo em Israel, tomaram uma decisão de ir morar agora na terra de Moabe. Você sabe que os moabitas, eles são descendentes de Ló, mas eles sempre brigaram com o povo de Deus. Então a decisão era, nós preferimos ir morar no meio do inimigo do que ficar aqui passando por esta fome. Só que nós temos que lembrar também que muitas vezes a fome já era um trabalhar de Deus para que aquele povo, por algum motivo, tivessem errado, pecado, se desviado, buscado outros deuses, para que de alguma forma Deus os atrair novamente para si. Eles tomam a decisão e eles vão lá para aquela terra dos moabitas, levando os seus 2 filhos. E seus 2 filhos se chamam Malom e Quilion. Naquele local morre Elimeleque. Malom e Quilion, eles casam com 2 mulheres moabitas, mas eles também morrem sem deixar filhos. E é nesse contexto que nós vemos então a sogra dizendo para as meninas, vão embora, porque eu não posso, mesmo que se eu casasse de novo. Você tem que entender que havia um costume em Israel, quando morresse uma pessoa sem deixar filhos, para que a herança não se dissipasse, alguém deveria, ou um outro filho, outro irmão do marido, deveria se casar novamente para que pudesse gerar uma descendência para o morto, ou alguém deveria ser levantado como resgatador, aquele que poderia assumir esposa, terras, o que fosse, mas dar descendência novamente para aquele que havia morrido. Nessa situação você vê então aquela mulher falando, eu já sou velha demais, mesmo se eu casasse hoje não daria tempo, vocês vão ficar sem casar, como é que vocês vão ficar esperando até essa criança crescer? Não, vão embora, porque a mão de Deus é que está contra mim. Foi a mão do Senhor, o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E aí Noemi decide voltar para Israel, mas somente uma delas, a Ruth, resolve voltar com elas. Você sabe que nesse contexto nós estamos vendo esses 2 versículos citados. O que me chama a atenção é que Noemi culpou a Deus da sua desgraça. Mas é justamente por causa da má escolha que eles fizeram que nós temos agora este livro escrito, contado, e que neste livro está contando o que Deus fez para resgatar, para buscar novamente e trazê-la para o meio do povo dela. Agora, vamos parar um pouquinho só para ver a beleza da palavra de Deus e o que representa cada nome dessa história. Elimeleque, meu Deus é meu rei. Noemi, minha delícia. Malom, um dos filhos, a tradução para Malom, o significado é doente. Quilion, desfalecido. Era muito comum eles escolherem os nomes de acordo com como a criança chegava, como ela era no início, a fragilidade, às vezes até a doença que a mãe teve durante o problema que ela passou na gravidez. Então, eles estão revelando que um era doente, o outro era desfalecido. Agora, sabe o que representa Belém? Belém é a casa do pão. Então, se na casa do pão, onde eles moravam, tem fome, eles resolvem ir para um território inimigo e não esperar que desta casa, deste pão, este que poderia suprir, poderia mudar a história, a circunstância dele. Eles vão procurar abrigo em outro local, mas vai pensando. E Ruth, a palavra Ruth representa
a amizade. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver que Ebimeleque, sabendo, meu Deus é meu rei, não foi buscar em Deus a solução, a resposta, eu devo ir ou não? Ele já tomou uma decisão, ele já levou a família, já levou os filhos e tudo isso acontece para todos eles. Sabe, queridos, isso começou a me fazer pensar que normalmente decisões que a gente toma, nem sempre a consequência é somente sobre nós. Pessoas serão envolvidas por causa de uma decisão, por falta de eu ter parado para perguntar, Deus, o Senhor quer isso, o Senhor não quer, o Senhor quer que eu faça esse negócio, eu não faço, o Senhor quer que eu case com essa pessoa, eu não caso. Por causa disso, Ebimeleque resolveu o problema optando em ir, sem perguntar absolutamente nada a Deus e morar no meio daquele povo, daquele inimigo que muitas vezes tinham se levantado contra seus irmãos. Se aquela fome era decorrente de um trabalhar de Deus no pecado da nação, claro que então nós temos que ver o próprio Deus se levantando para cuidar. E foi o que aconteceu, porque a sogra, ela justamente, ela ouviu dizer que Israel já tinha voltado a ser novamente abençoado, a fartura já tinha chegado, porque a graça de Deus, ela é uma graça transformadora, é algo que acontece de uma maneira sem mérito, sem nada, mas apenas pelo reconhecimento, estamos errados, eu pequei e Deus então pode agir. Eu sei, Noemi, ela atribuiu a Deus a sua desgraça, mas foram as decisões erradas, foram a falta de perguntar, foi a decisão de sair da casa do pão para poder fazer isso. Me fez pensar muito, queridos, quantas vezes eu e você podemos atribuir a Deus consequências dos nossos erros, como se fosse assim, foi Ele o causador da minha desgraça, foi a mão dele que está pesando, e na verdade, com Deus sempre há possibilidade de recomeço. Se há pecado, com Deus sempre há possibilidade de recomeço. E esse livro está falando justamente de uma má escolha, mas como Deus, na sua infinita misericórdia, mudou uma história e ainda trouxe de volta. Mas ele não fez simplesmente isso. Sabe por que eu estou dizendo? Você sabe o final dessa história, né? Ela foi realmente, Ruth se casou com um resgatador, ela se casou com Boaz, ela alcançou a graça não apenas de Deus, apesar dela não ser israelita, apesar dela ser uma gentia, uma gentílica, né? Mas ela foi introduzida na família de Deus, ela foi colocada no plano de Deus, e não apenas colocada no plano de Deus. Sabe o que aconteceu com ela? Ela teve um filho, e este filho de Boaz, ela teve um filho chamado Obed. Obed, quem era? Ele foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Olha o simbolismo que tem nesse livro, gente. Deus está mostrando, olha, eu vou alcançar o gentio. Eu vou fazer com que ele entre também como meu povo, minha família, meus filhos. Mas ele está mostrando também cuidado com as escolhas, cuidado com as más decisões sem me consultar. Ele está mostrando justamente que ele pode mudar toda e qualquer situação ruim que você ou eu estejamos passando. Mas nós temos que reconhecer, nós não podemos dizer que ele é o culpado, nós não podemos atribuir a Deus os erros nossos das nossas escolhas. Sabe como se chama tudo isso que quando você está lendo esse livro você nota? Chama-se graça. Não é por mérito, é apenas porque Deus é Deus, Deus é um Pai amoroso, porque Deus se preocupa com cada um de nós, porque Deus tem planos até mesmo através das nossas lutas e dores. Ele sempre estará se revelando quando ele encontrar o teu e o meu coração contrito, arrependido, reconhecendo, fomos nós que escolhemos errados. E é com isso na sua mente, no seu coração que eu quero orar. Vamos lá? Senhor, perdoa, Pai, porque muitas vezes nós achamos, isso daqui é tão pouco, tanta bobagem, tão pequeno, para que eu vou incomodar Deus? Senhor, nunca foi incômodo. Falar com o Pai nunca é incômodo. Senhor, que nós possamos te pedir perdão por decisões erradas, perdão por não te buscar, perdão por falar, acusando o Senhor de coisas que nós mesmos, a mão do Senhor fez isso, porque foi Ele que me fez amargar. Gente, misericórdia
misericórdia, Senhor. Senhor, misericórdia. Perdoa a nossa acusação, a nossa falta de sabedoria. Perdoa, Senhor, porque sem perguntar nós atribuímos ao Senhor. Por que Deus permitiu? Por que aquilo aconteceu? Por que essa desgraça? E quando tudo isso são decisões humanas, sem colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Pai, eu oro te pedindo, Pai, livra-nos do mal, livra-nos de pecar contra Ti, nos dá um coração, Pai, maleável, um coração ensinável, nos dá um coração, Pai, voltados para o Senhor, para saber qual é a Tua vontade, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nos dá mesmo, Senhor, o desejo de não errar, o desejo de tudo que fizermos, fazemos da melhor maneira, da melhor forma, porque servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso que eu oro nesta manhã e desde já te agradeço, Pai, pedindo abençoa aqueles que estão passando lutas, abençoa aqueles que por erro pessoal, pode ter sido uma má escolha, Pai, mas nos ensina, Pai, a não caminhar mais olhando pelo que nós vemos, mas caminhar pelo que está escrito. E quando não estiver escrito, ter um tempo de busca na Tua presença para saber qual é a Tua vontade. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu agradeço por este maná, em nome de Jesus. Amém. Lindo, né? Então presta atenção no teu dia a dia. Para Deus não tem, mas isso é tão pequenininho, será que Deus quer? Não, isso é um problema muito sério, só posso levar os grandes. Não, leve a Deus tudo em oração, porque Pai ouve sempre tudo. Eu não sei se seu pai foi um bom ouvinte, mas este Pai que agora você tem, ele é maravilhoso. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!